Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então vamos continuar agora com a nossa nona aula, Sistemas Econômicos e a Indústria, tá certo? Então esse assunto ele tem uma relevância de 3% no Enem, ao todo foram 21 questões abordadas sobre esse tema, tá? As próximas aulas a gente vai ver depois a indústria no Brasil especificamente, tá? Então sistemas econômicos, ele é basicamente um sistema que orienta e organiza a sociedade no seu espaço, tá bom? Ela vai definir as relações entre os indivíduos e a gente tem basicamente dois sistemas, são os que são mais cobrados, né? Que são o capitalismo e o socialismo. O capitalismo, então, ele não assegura a convivência harmônica entre o ser humano e a natureza, é o trabalho versus o capital, tem a questão da forte da devastação da natureza, aumento da desigualdade social, perca de valores, que são pontos negativos, tá bom? Ou seja, o ser humano correndo atrás do dinheiro, basicamente. O socialismo ele é uma ideia mais utópica, que depois a gente vai ver no próximo slide que ele se provou não ser uma ideia que acabou falindo, não dando certo, tá? Onde todas as empresas e indústrias elas passam a ser administradas pelo Estado e tudo é dividido entre todos. Todo o dinheiro, então, ninguém acumula capital. Todo mundo divide com todo mundo. É denominado, então, de pacífica, tá bom? O capitalismo ele traz essa ideia, então, aqui do homem correndo atrás do dinheiro, poucas pessoas controlando tudo, a justiça, os meios de comunicação, meios rurais, tá vendo? Uma espécie de predação aqui. E o socialismo, a força do trabalhador, tá bom? Tanto é que o símbolo socialista é esse aqui, ó, o foice e o martelo do pessoal rural do campo e do trabalhador da cidade, que é basicamente o proletariado, tá bom? Então, o socialismo real, ele exerceu ele foi muito excessivo no seu controle, tá bom? O Estado não direcionou corretamente os seus insumos no mercado, ele acabou não focalizando muito na atividade de comercialização de bens de consumo, já que ele investia muito na produção bélica, e a URSS, né, a União Soviética, na época, que hoje é conhecida como a Rússia, na época que teve a Guerra Fria, isso aí vocês vão ver melhor em história, ele não teve muita competitividade no mercado. Tanto é que em 1980, devido a uma intensa crise econômica e os enormes gastos militares, eles acabaram falindo, né, esse sistema econômico. Tá bom? Não deu certo. Apesar que hoje em dia ainda existem países que adotam o socialismo, como a China, o Vietnã, a Coreia do Norte e Cuba. Tá bom? A nova ordem mundial, então, ela é uma realidade que, no caso, a gente tem países que controlam mais o mundo, tem mais influência no mundo do que outros países, tá bom? Então a gente tem hoje os Estados Unidos ele está sofrendo uma competitividade muito forte com a China já está batendo de frente aos Estados Unidos, se o Japão também é uma potência desenvolvida e basicamente os países europeus também são outra potência muito forte, tá bom? Sistemas econômicos, então, aqui a gente pode entender então o capitalismo como o objetivo dele então é reproduzir o capital. Ele está baseado em propriedade privada, tá bom? Economia de mercado, sociedade dividida em classes e o pluripartidarismo, ou seja, vários partidos no país. O socialismo, então, ele tem como objetivo cuidar do bem-estar social, propriedade estatal, o Estado que a propriedade não é de ninguém, é do Estado, o Estado que controla. A economia pacificada, ou seja, não tem concorrência, o mercado, o governo que controla toda essa concorrência, tá certo? Não é livre concorrência. A sociedade sem classes, teoricamente, né? E o monopartidarismo, tá bom? Que no caso é o Estado, só tem que é a China no caso. Hoje a gente só tem um partido na China, tá? A gente pode entender então como está o capitalismo focado mais no eu e o socialismo focado mais no nós. Aqui no contexto do Brasil, a gente tem a questão lá que o pessoal briga muito, né? Que é os coxinha, né? Que é os bolsominions, o pessoal que briga muito nessa questão aí da mais forte do capitalismo e o pessoal um pouco mortandela, né? Que no caso são dois extremos, não vale a pena a gente brigar em cima de coisas extremistas, né? Procurar o caminho do meio, sempre. Isso aqui só para fazer uma gracinha, tá bom? Então vamos entrar então aqui na Revolução Industrial. O que causou a Revolução Industrial? Ela começou então na Inglaterra, devido ao sistema econômico, social e político dela ser favorável, tá bom? O que acontece então é a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho, que é o trabalho manual, pelas máquinas. Como assim? O que significa isso? Primeiro, por que aconteceu na Inglaterra? Porque a Inglaterra ela já tinha
ela já tinha uma hegemonia naval, ela era muito forte a questão naval dela, tá bom? A ausência de barreiras alfandegárias, ela tinha comércio livre com toda a Europa. O crescimento demográfico na Europa estava muito grande nessa época, tá bom? Fortalecimento da burguesia, a burguesia saiu lá dos burgos, né? Final da Idade Média. A burguesia muito fortalecida com capital para investir e gastar. O fim da monarquia absolutista na Inglaterra. Surgimento do parlamentarismo, aqui ó, inclusive aqui ó, berço, máquinas a vapor, filme do Charlie Chaplin, né? Sempre tem, né? Não é aula de indústria se não tiver o filme do Charlie Chaplin. Consolidação do sistema capitalista, desenvolvimento da indústria metalúrgica e siderúrgica, tá bom? Dentre outros aqui que eu não vou ficar lendo um por um, só vou me ater aqui nos mais importantes, que no caso aqui é a matéria-prima. A Inglaterra ela no caso ainda, né, muito rica em ferro e carvão, que é as matérias básicas para a construção das máquinas a vapor, tá bom? Aumento do êxodo rural, então a gente tinha bastante gente na cidade, certo? Então mão de obra barata. E influência do iluminismo, né? Que é a revolução intelectual. Então a primeira revolução industrial, ela data de 1750 a 1850. As principais invenções foram então a máquina, o fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor, tá bom? Ela ocorreu então na Inglaterra, como eu havia citado. Então ela baseou principalmente na manufatura aí de tecelagem, né, de vendas de tecido, no qual ela extraía a matéria-prima dela, principalmente das colônias, né, da Índia e dos Estados Unidos, que fornecia a matéria-prima para a lã, para ser usada nas máquinas de tecelagem lá. Então as máquinas elas trabalhavam, a gente tinha um trem, né, basicamente trabalhavam com energia calorífica, certo, do carvão mineral, que basicamente pegava essa energia térmica e fazia virar energia mecânica na forma de trabalho, tá bom? Tanto é que na física a gente chama até hoje trabalho de aquela relação de força versus deslocamento lá, porque as máquinas elas passaram a fazer o que o ser humano fazia, o trabalho. Por isso que ela tem essa denominação. A segunda revolução industrial, então, a data de 1850 a 1950, ela teve então progresso científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra e na França, a descoberta e aproveitamento de novas fontes de energia, né? Hidrelétrica, eólica, solar, nuclear, termoelétrica, que eu citei lá nas aulas anteriores. Desculpe. O consumismo, então, do lucro em larga escala, tá bom? A gente tem, então, a confecção de vários automóveis e aviões, tá? A gente tem meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão e cinema. A energia elétrica, que é o principal marco da nossa transformação da segunda revolução industrial, e o aço, tá bom? As vacinas e os antibióticos também, isso é muito importante, apesar de não ser muito citado, isso aqui evitou muita morte de muita gente, tá bom? E a descoberta de novas substâncias químicas. A gente tem então as linhas de produção, que é basicamente então, que seriam essas linhas de produção. A gente tem o famoso Fordismo, que é aquela linha lá onde os operários ficavam trabalhando numa linha, eles nem sabiam que tinha do outro lado da linha produtiva, só faziam o seu lá, a sua parte. A gente tem o Taylorismo, era uma produção bem rígida, focada em fazer o máximo de produtos possíveis. A gente tem o Taylorismo, que ele buscava aumentar a produtividade do trabalhador, certo? Através da racionalização dos movimentos, né? Ele não se preocupava muito com essa questão tecnológica, com os insumos que chegavam ao mercado, mas com o trabalhador em si. A gente tem então o toyotismo. O toyotismo, então, os empregados eles são especializados, mas eles são responsáveis pelo produto final, que é um dos modelos da Toyota, né, um dos modelos que é forte hoje no mundo, que ele o quê? Você não faz estoque do produto, a fabricação, ela fabrica conforme a demanda, tá bom? A gente tem então a terceira revolução industrial, que é a revolução informacional, que a eletrônica aparece então na revolução, o uso da energia nuclear, a robótica nas linhas de montagem, tá vendo? Agora a gente não tem aquelas linhas de montagem fordistas lá com as pessoas aqui, ó, que as pessoas ficavam nessa linha de montagem, agora são as máquinas que fazem isso, os robôs, tá bom? Um avanço tecnológico muito significativo na área metalúrgica, conquistas espaciais, uso da eletrônica, engenharia genética, tá certo? Da terceirização de serviços também, né? Você contratar outras empresas para fazer determinados serviços, não é mais você que faz tudo. E a gente tem a expansão das empresas multinacionais, que a gente conhece hoje, Coca-Cola, Subway, McDonald's, dentre outros, tá bom? Então aqui, ó, para deixar bem claro para vocês. As ligas metálicas, então, a gente tem o uso da eletrônica, certo? Os computadores, como a gente conhece hoje.
A gente tem energia atômica, a gente tem aqui a conquista espacial, exploração do espaço e a engenharia genética, né? Lembra lá daquela aula de alimentos transgênicos? É daqui. Então a quarta revolução industrial, ela tá para acontecer ainda, o pessoal já vê muito, trabalha muito isso, que a gente diz o quê? A gente tem o vapor, eletricidade, a computação e a quarta revolução, né? Possível quarta revolução industrial que o pessoal espera, que é uma revolução de inteligência, certo? É uma revolução que tudo vai estar conectado na internet e a gente vai trabalhar remotamente com as coisas, tá bom? A gente faz aqui, ó, faz aqui um resuminho também para vocês, ó. Fusão das tecnologias que está combinando a esfera física e digital biológica, tá bom? Então a gente vai combinar toda essa interface aqui para controlar tudo remotamente. Easter egg. Os tipos de indústrias então, a gente tem então, a indústria então, ela basicamente vai processar a matéria-prima, certo? A gente tem a indústria de base então, ela faz a transformação da matéria-prima bruta, tá bom? Ela pode ser uma indústria extrativista, que no caso ela pega a matéria-prima, como por exemplo o petróleo, madeireiro, minério, ela se instala lá no lugar e fica extraindo a matéria-prima e processando, tá bom? A gente tem a indústria de bens e capital, tá? Que no caso ela já pega ela trabalha já com essa matéria extraída aqui já e faz um processamento mais refinado nela, que é o metalúrgico, siderúrgico, petroquímicas, navais, etc. A gente tem as intermediárias, que elas coletam a matéria-prima que é processada já pela indústria de base, tá bom? E para ser utilizada então na indústria, ela faz um intermediário, faz a purificação, ela faz a controle de qualidade, processa melhor esses produtos para mandar para a indústria de bens de consumo, tá bom? Como os automóveis, máquinas, motores, computadores. A indústria de bens de consumo, então, ela é voltada então direto para o mercado consumidor. Ela não precisa estar aqui na indústria de base instalada onde tem é rico daquela matéria-prima que ela usa, ou seja, ela já vai pegar essa matéria-prima processada das indústrias intermediárias e a indústria de base, tá bom? E ela vai então usar isso para quê? Para levar os produtos direto para o consumidor. Então são bens duráveis, tá certo? Como eletrodomésticos, máquinas de lavar, micro-ondas, bens semiduráveis, sapatos, por exemplo, e bens não duráveis, né, que são os consumíveis, que é alimentos, cosméticos, dentre outros. E a indústria de ponta que ela trabalha com alta tecnologia, ou seja, profissionais altamente qualificados que vão produzir, por exemplo, chips, biotecnologia, computadores, aviação na navegação, dentre outros, tá? Então aqui eu queria trazer só um resuminho então das consequências da Revolução Industrial, que foi o que basicamente? A gente tem então a divisão e especialização do trabalho, tá bom? O trabalho ele é bem dividido agora. A gente tem o elevado crescimento econômico, a gente tem a concretização da renda, certo? A gente tem a concentração da renda na mão dos donos da indústria, então as desigualdades sociais, tá certo? Advindo do sistema capitalista. A gente tem a formação dessa elite industrial, que seriam pouquíssimas pessoas que controlam a maior parte das indústrias, tá bom? Que é o pessoal bacana, que tem o dinheiro. A gente tem a substituição da manufatura, então, pela maquinofatura. O aumento do rendimento então do trabalho, a redução do custo de produção, a expansão com a consolidação do sistema capitalista, tá certo? Cada vez mais consolidado no mundo. No caso, o socialismo está aqui como surgimento do socialismo, mas no caso o socialismo ele surge como para vir bater de frente com o capitalismo, porque na época da primeira revolução industrial, se eu pego aqui para vocês verem, não era incomum você ver crianças, mulheres, não tinha regra. O pessoal na primeira revolução industrial, eles trabalhavam em jornadas de até 16 horas por dia, sabe? É uma coisa absurda. O pessoal explorava mesmo. Foi o que gerou essa questão do surgimento socialista e depois surgimento, né, do que a gente tem hoje, dos sindicatos, que é o que? Que é para proteger essa classe operária, tá bom? Então a gente tem então o êxodo rural, tá certo? Que eu já tinha comentado. A gente tem grandes centros industriais, produtividade do mercado, problema aqui, ó, problemas de desigualdades sociais, guardem que isso aqui é o mais importante, e os avanços no impacto ambiental, bastante lixo industrial, tá bom? Então a tarefa, então, vou fazer então para deixar um pouco melhor para vocês, não precisa ser entregada hoje então, a tarefa agora, tá? Nessa semana e nas outras lá, que nem eu coloquei aviso no grupo lá, vocês podem entregar as tarefas até sábado, tá bom? As 4 tarefas da semana. E aqui só uma breve historinha, né, para ficar legal, né? Flash uma vez entrou na biblioteca e um dia leu todos os livros e se tornou sábio. E deixou de correr, né? Fica aí a reflexão pra gente. Obrigado então pela atenção, pessoal. Beleza? Bye bye.